Olá, pessoal, me ouvem? Ah, que bom. Boa noite a todos. Sou Verônica Luz, eu estou atualmente como diretora aqui da Escola Técnica Estadual, né, TEC BG, vinculada à Secretaria SESTESE, e é um prazer estar aqui, iniciando mais uma nova jornada, né, anunciando mais uma nova jornada de estudos aí para vocês. Esse curso ele foi preparado, né, planejado, com muita dedicação, com muito carinho, pela nossa prof. Adria. Ela está aí em licença, né, para qualificação. Um orgulho para nós, foi a primeira professora que na minha gestão esteve em licença e fazer o doutorado, vai vir doutora e voltar doutora para nossa escola, então isso para nós é um motivo de muita alegria, né, poder participar desse processo dela, dessa qualificação, né, de sucesso na carreira dela, e ela retorna para nós com muito mais conhecimento a estar agregando e a colaborando com a equipe, né? E também a nossa tutora, né, a nossa monitora, a pedagoga Dayana, que é também uma excelente profissional e vai estar acompanhando aí vocês do começo ao fim, né? Então, uma dupla aí extremamente profissional, ética e que tem um trabalho excelente. Então, já sabemos a escola que está em excelentes mãos, vocês, tá bom? E eu fico muito feliz. Vocês sabem que a turma ainda está, né, em andamento, né, professora? Está aberta ainda as inscrições. Então, se vocês tiverem algum colega, né, alguma pessoa que esteja interessado, vocês podem ter certeza que vocês podem estar indicando, que vai ser uma indicação excelente, né? Esse curso gratuito, mais o curso, né? Todos os nossos cursos são gratuitos. Um curso que agrega muito na carreira profissional de todos vocês. Eu quero muito participar em outro momento de outros cursos que a professora fizer. Nesse eu não vou conseguir. Mas o inglês, ele, né, para quem tem um domínio, né, é excelente para dar um up aí na carreira e em todos os lugares vocês podem utilizá-lo. Então, indiquem, chamem os colegas, os amigos para fazer. Eu acho que deve ter alunos aqui de várias regiões, né? Vocês são do Mato Grosso ou vocês são de outro estado, de outra cidade? Tem alguém aqui que não é do Mato Grosso? Dos alunos? Todos são daqui, Todos são, né? Ai, faz que bom. vários cantinhos. Que ótimo, né? Então, assim, nós ficamos felizes de, nesse método, né, levar o conhecimento e os cursos em vários lugares, né, do Mato Grosso, do Brasil. Então, sejam bem-vindos, aproveitem o curso, aproveitem o conhecimento que a professora tem, igual eu falei para vocês, é um excelente profissional. Vocês podem ter certeza que cada segundo, cada minuto que vocês estiverem aqui vai valer muito a pena. Então, bons estudos, tá? E fiquem firmes. No final do curso, nós vamos voltar aqui e eu quero ver todos vocês, tá? E eu quero ver a turma, mais pessoas ainda, até o final, tá bom? Então, beijos, boa aula e fiquem com Deus. Ok, muito obrigada, Verônica. Muito obrigada por essa fala, né, de encorajamento e de incentivo. A Dayana gostaria de fazer uma fala também? Não, eu apertei aqui sem querer. Acontece, né? Então, pessoal, já que estamos, né, apresentados, foi dada, né, início ao nosso curso, eu gostaria agora de fazer a minha apresentação também. Mas, antes de fazer minha apresentação, eu gostaria de compartilhar com vocês, né, de iniciar compartilhando com vocês. Espera aí só um momento. Esse material que eu preparei para para me direcionar, né, nas falas que eu tenho para fazer a respeito do curso.
Vocês viram que tem vários documentos já lá no nosso AVA, que já estão lá, vocês já vão encontrar em formato interativo o plano de curso. Tem também o plano de curso em formato de PDF. Não sei se vocês já viram, se alguém já entrou lá e viu, abriu. O material da primeira unidade também já está lá disponível. E aí eu trouxe aqui para vocês de uma forma assim que a gente possa falar a respeito, certo? Isso. Então, de uma forma que a gente pode falar a respeito do plano. Nessa primeira aula, eu gostaria de fazer uma fala que durante as nossas aulas eu vou utilizar muito, tá? Muito da língua inglesa, porque eu acho que é interessante, tá? Eu parto do princípio que vocês melhoram, que a gente, no caso, todos nós melhoramos, né? A língua no contato com a língua. Então, se eu ficar a aula inteira falando em português, né, isso aí vocês não precisam, né? Vocês podem baixar a qualquer lugar, vocês mesmos conseguem fazer esse tipo de estudo. Então, durante as nossas aulas, vai ter, sim, muita fala em inglês, muitas falas minhas em inglês e de vocês também. Mas aí, nessa primeira aula, eu vou fazer ela predominantemente em língua portuguesa. Golias, não, ainda não liberou a atividade avaliativa, gente. Não tem atividade avaliativa ainda, tá? Vocês nem viram o material. Depois aqui vocês vão entender como vai funcionar as atividades avaliativas. Aí vocês, tá? Quando a gente introduzir um pouquinho do material, eu já libero. Não, tá lá postado, mas ainda não tem a data, não, tá, gente? A data de entrega, eu acho que não tá a data aberta ainda, não sei, tá? É porque também tem uma questão eu acho que ainda não foi fechada, não foi retirado a parte da avaliação, né, da prova. Ah, então tá certo. Porque também tem a parte da prova que vocês fizeram no seletivo, e aí ela ainda estava lá, pelo menos ontem eu a vi lá, e ela não foi retirada ainda, e às vezes pode ser que vocês pensaram que era, né? Mas a atividade avaliativa do curso ainda não está lá, tá? Dito isso, como eu estava dizendo anteriormente, as nossas aulas vão ter bastante falas, minha e de vocês também, na língua inglesa, mas essa vai ser predominantemente em português. Às vezes pode ser que, né, aconteça de eu falar alguma coisa ou outra em inglês, mas vai ser predominantemente em português para que vocês entendam, para que a gente tire esse momento de dúvidas, tá, sobre o curso propriamente dito. Eu vou aqui fazer, né, essa apresentação, colocar aqui para apresentar. Certinho. Tá aparecendo aí? Está, pessoal? Alguém pode me falar? Que aí eu acabo não vendo. Sim, professora, está aparecendo. Beleza, tá. Muito obrigada, então. Ótimo. Então, nós vamos começar aqui a nossa jornada, né? Que eu chamo de jornada, chamo de The Journal of Inglês Integrado do Zero à Comunicação em Ação. Então, o nome do nosso curso é esse. Por que essa ideia? Primeiramente, eu quero dizer welcome, students, né? I'm so glad to be everyone here. Então, eu estou muito feliz por ver cada um de vocês aqui, tá? Todos aqui. Gostaria de me apresentar para vocês. My name is Adria Kézia Campos Lima, but you call me Miss Adria Lima or Adria anyway. I live in Barra do Garças, there I say that. Eu já disse isso, né? Então, I live in Barra do Garças, Mato Grosso, Brasil. I'm a vocational technical teacher at a Barra do Garças State Technical School, também conhecida como ETE. I have a degree in Portuguese and English language. Language. Então, eu sou licenciada e habilitada, né, no ensino tanto da língua inglesa quanto da língua portuguesa e a literatura também, né, dessas línguas.
from State University of Goiás. So, I'm from Goiás. Então, eu sou de Goiás, né? Eu nasci em Goiás, estudei, fiz a minha graduação lá em Goiás, na Universidade Estadual, and my master degree in education também em Goiás, na Federal University of Goiás, na UFG, and now I'm studying language teaching and learning from PhD in English at Unesp. Então, eu agora estou fazendo doutorado em linguística, mais precisamente, né, os meus estudos estão voltados para a área de ensino e aprendizagem de línguas, que é a minha área de atuação como professora de línguas, tanto de português quanto de inglês, né, tanto de uma língua materna como uma língua adicional, na Unesp, de Araraquara. Então, por isso que eu estou de licença, né? Porque eu tive que me mudar para lá o ano passado, fazer todo o processo de estudar as disciplinas, e agora eu estou indo e voltando, indo e voltando. Então, o fundo aqui até ajuda, porque senão cada vez pode ser que seja um fundo diferente. Dito isso, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre o nosso curso, né? O que é o nosso curso? Qual que é a ementa dele? Ou seja, o que é a ementa? A ementa, ela é o desenho do que a gente vai estudar. Esse curso, ele busca o desenvolvimento das competências básicas da comunicação em inglês, tá? Principalmente relacionada a uma formação inicial de vocês que são estudantes da educação profissional. Então, ele é voltado para estudantes da educação profissional. Por que ele é voltado para a educação? Porque ele faz parte do meu projeto de pesquisa, porque a minha pesquisa é especificamente sobre o ensino de inglês na educação profissional, certo? Os conteúdos desse nosso curso, eles serão voltados a temáticas que estão relacionados às questões pessoais, à nossa identidade profissional, à questão das tecnologias, as questões da saúde, do meio ambiente, da cultura, do lazer, da comunicação. Então, ele é um curso que ele terá temáticas transversais, usando a língua como veículo para aprender, para falar ou para discutir a respeito desses temas, certo? Então, nós vamos usar a língua inglesa nesses contextos que eu julgo significativos, porque fazem parte do nosso dia a dia, tanto pessoal quanto profissional, mediados por assuntos que dialogam com o cotidiano, né? Dito isso, aqui nós temos um desenho que tem lá no plano de curso também. Então, o nome do curso, o nível A2, que é o nível do curso. Qual é o eixo tecnológico dele? Esses cursos de língua, no geral, eles se encontram no desenvolvimento educacional e social, tá? Porque eles fazem parte. A partir do momento que você aprende uma língua, você se desenvolve socialmente e também se desenvolve educacionalmente. Então, ele funciona nesse âmbito, né? O curso tem... Alguém perguntou, que eu vi no chat. Alguém perguntou qual é a carga horária. O curso tem a carga horária de 30 horas. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos agora, do meio do mês de junho até o início do mês de agosto. Mais ou menos na segunda semana, mais ou menos porque o mês de agosto, né, é grande. Nós sabemos quão longo ele é. Então, na segunda semana, até a segunda semana de agosto, vai a duração desse curso. Ele é um curso livre, pela questão da quantidade de horas, né? Ele vai ser no formato EAD, com aulas síncronas e atividades assíncronas. Serão 18 aulas síncronas, esses encontros, com exceção do encontro de hoje, terão a duração aí média de 1h30, cada encontro, tá? Então, a gente inicia agora, a partir das 19 horas, no horário de Mato Grosso, para quem está em Barra do Garças, como eu, como a Dayana, às 20,
tá? Porque Barra do Garças segue, não só Barra do Garças, né, mas a região aqui, né, do Médio Araguaia, do Alto Araguaia, segue o horário de Brasília. Eu acredito que seja devido à proximidade e à fronteira com o estado de Goiás. Então, as nossas aulas iniciarão às 17 horas e finalizarão às 17, desculpem, às 7 horas da noite e finalizarão às 8h30. Para nós, às 8 e finalizarão às 9h30, tá? Nós que somos aqui de Barra ou de qualquer outra cidade aqui próximo, né? Não sei se tem algum colega de Nova Chavantina, de alguém de Pontal do Araguaia, de Araguaiana, que são cidades que seguem o horário de Brasília. E teremos as aulas nas terças e nas quintas-feiras, tá? A princípio, no desenho, eu acho que eu mudei, eu acho que eu já mudei. No desenho do curso, finalizaríamos uma semana antes, mas devido à questão do feriado, né, na semana que vem, já tem um feriado na quinta-feira, então a gente precisou de pegar uma aulinha a mais ali no final, mas tranquilo, né? É um respiro. E nós mudamos também as datas, que a princípio seria na segunda e na quarta, porque vários de vocês, a coordenadora do EAD, que é a Eneida, contou que vários de vocês já estão fazendo alguns cursos oferecidos, né, como o curso de, eu acho que é assistente administrativo, se não me engano, alguma coisa assim, né, não sei, e também é auxiliar, desculpem, auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, e alguns também estão fazendo o curso de preparação para o concurso da SEDUC. Então, ficou um horário bacana. E é bom saber que muitos de vocês já fazem o curso, então vocês já estão acostumados com esse formato EAD, né? Então, para vocês é tranquilo se adaptarem. Eu vi nas respostas de vocês, na avaliação, né, que muitos de vocês já têm esse costume e até gostam. E eu preciso dizer que eu não gostava, mas atualmente, assim, eu consigo me ver muito bem nesse formato. E na pós-graduação, inclusive, tem várias aulas que na pós-graduação não pode EAD, né? Mas é proibido por lei, por legislação, mas tem muito formato híbrido. Então, a gente tinha a oportunidade de ter aulas com professores, né, da França, professores de Portugal, professores de outros países, que às vezes, né, demanda essa dinâmica de trazer alguém de outro país, então a gente tem essa possibilidade, né? Então o EAD, ela é um caminho para quem sabe, para quem, né, tem essa consciência de que eu preciso ter um cuidado, uma dedicação de tirar aquele tempo para estudar, né? Mas para quem desenvolve essa habilidade, é um caminho sem volta, né? Isso, tem que ter disciplina. Infelizmente, né? Eu penso que ao longo do tempo a gente mude isso, mas nós, né, não somos, a nossa educação, e eu falo por mim, agora eu entrego a minha idade. Na minha época, nós não éramos ensinados a ter autonomia para estudar, né? Então a gente precisava de. Vocês estão rindo. Então a gente precisava, né, do professor ali, de alguém cobrando e tudo mais. E aí, hoje, não, né? Tanto é que quando você vai, não vou nem falar a nível de. Você vai para qualquer instituição e de ensino superior. Não sei se vocês têm essa formação, né? Quem tem essa formação sabe. É muito. Vai, pesquisa, estuda, faz, né? Então, a gente tem essa dinâmica, é interessante. Mas voltando ao nosso curso, né, para vocês verem que eu devago. Os objetivos geral do nosso curso, então, é desenvolver habilidades, foquem nisso, tá, pessoal? Comunicativas em inglês, em nível básico, integrando conteúdos relevantes no contexto pessoal e profissional, tá? Então, foquem nisso, comunicativo. Nossos
objetivos específicos serão desenvolver habilidades de pronúncia e conversação em situações de cotidiano profissional e pessoal. Viram que ele é o primeiro. Então, estimular a compreensão auditiva, né, por meio dos materiais autênticos e contextualizados a respeito dos temas que nós vamos trabalhar. Ampliar a habilidade de leitura e interpretação. I know. Eu sei, é o mais difícil mesmo. Incentivar o uso do inglês como ferramenta para alcançar nossas metas pessoais e profissionais. Integrar o conhecimento nos contextos globais no uso da língua. E também promover a autonomia e a consciência crítica, tá? Considerando, então, as motivações reais que vocês têm para aprender o inglês. Dito isso, o que significa tudo isso que eu falei? Primeira coisa, nós teremos 2 aulas, em média são 2 aulas, né? São 2 encontros síncronos semanalmente, como já foi dito e os colegas já observaram, na terça e nas quintas-feiras, tá? Então, o que é um encontro síncrono? É esse que nós estamos fazendo aqui. Alunos e professores conectados simultaneamente, tá? Nós vamos usar a plataforma do Google Meet. E teremos, então, cada um desse encontro vai ter a duração de 1h30, que vai contabilizar lá no total, somando tudo, vai dar 28 horas. E nós teremos 4 atividades, tá? Que serão atividades práticas que serão feitas no formato tarefa, vocês enviarão no modelo tarefa no nosso AVA, ao final de cada unidade, que contabilizarão cada uma dessas 30 minutos. Por quê, professor? Porque aí leva um tempo, tá? Você vai ter que escrever, você vai ter que gravar um áudio. Então, isso demanda um tempo, né? Você vai gravar, às vezes você vai ouvir, vai falar, parece que não ficou bom, eu vou fazer. Eu vou fazer um roteirinho do que eu vou falar na minha gravação, para mandar. Então, isso demanda um tempo. Então, isso já contabiliza como 30 minutos. Como são somente 4 unidades ao longo dessas 30 horas, a gente terá 4 atividades que também contabilizarão nessas horas. Então, 4, 30 minutos, total de 2 horas, fecha a carga horária de 30. So far, so good? Até aqui tudo bem? So far, so good, vocês conhecem essa expressão? É a nossa... Até aqui tudo bem? Estamos juntos? Então, essa é uma expressão, tá, gente? Chama so far, so good. Que se a gente for traduzir, não está em tradução ao pé da letra, se a gente é expressão idiomática, né, gente? Se a gente traduz ao pé da letra, por exemplo, as expressões idiomáticas que nós temos também na língua portuguesa, às vezes não faz sentido, né? Mas, nossa, a tarefa que a professora passou era mamão com açúcar, né? Então, so far, so good é isso. Até aqui tudo bem, estamos juntos, está todo mundo conseguindo entender? Beleza, então. Então, qual que é a metodologia, tá? O nosso curso, nós eu adotarei a metodologia de Test-Based Learning. O que quer dizer o Test-Based Learning? É a aprendizagem baseada em tarefas. Então, as nossas aulas serão interativas com atividades adaptadas para esse nível, tá? Que é o nível A2, A1, A2, que serão utilizados os nossos recursos áudios, visuais, com vídeos também, músicas, textos, infográficos, ferramentas digitais interativas para a gente poder utilizar a língua inglesa, tá? As atividades propostas ao longo desse curso incluirão atividades que envolvem listen, reading, roleplay, né, o que é o listen, né? É a escutativa. O que é o reading? É a leitura guiada. O que é o roleplay? São atividades de simulação, de dramatização, tá? E também conversation practice, né? Que é atividades de conversação, de práticas de conversação, que poderão ser organizadas no formato em que vocês possam falar, né?
ou que vocês construam diálogos, tá? Ou que repitam ou que construam diálogos. O que é o nível A2? Porque eu foquei muito nessa questão. Gente, esses termos A1, A2, B1, B2, C1, C2 são termos que foi definido pelo quadro europeu comum de referências. É que eu vi com o nome em inglês aqui, né? Que é um quadro que ele é estipulado que determina o nível de conhecimento de uma língua adicional que a gente esteja, sendo inglês, espanhol, alemão, francês, no caso de um alemão, se ele estiver aprendendo português. Então, esse quadro, ele determina o nível, o que você precisa saber para estar naquele nível. Então, o A2, ele ainda faz parte do nível básico, tá? Por que, professora, a senhora... Porque eu vi lá no fórum que muitos de vocês já conseguem escrever, né? Já conseguem, alguns eu percebi que alguns têm o conhecimento básico ali da língua e tal. Por que não um intermediário, né? Por que não um B1, um B2? Porque muitas vezes, e eu falo por experiência própria, nós temos o conhecimento, em termos vocabulários e gramaticais, a gente até tem o conhecimento da língua no nível intermediário. Mas quando a gente vai falar ou vai ouvir, a gente não tem esse conhecimento, não é verdade? Então, eu só consigo. Dá para sobreviver. Então, o dá para sobreviver geralmente é o A1, né? É ali que você consegue falar sim, não, por favor, estou com fome, você não morre, né? Usa mímica, mas. E aí, para eu colocar, às vezes eu colocar um nível B1, B2, eu precisaria muitas vezes de uma comprovação. E nós não temos esse hábito de fazer um teste que comprova, né? Que tem esses testes da vida, porque também são muito caros, né? E eles só servem, no geral, de comprovação a títulos acadêmicos ou a título de morar, né? Esse testes tipo da TOEFL, né? Tem os testes da Cambridge que traz esse nivelamento, que são os testes que são aceitos, né? Quando você vai fazer algum intercâmbio, isso eu falo intercâmbio de estudo, ou então um intercâmbio para trabalho, esses testes que são aceitos, eles são testes caros, porque eles são em dólares, em euros, então eles são testes caros. A título pessoal, de interação e de viagem, do dia a dia, eles não são muito utilizados, né? Então, eles são utilizados basicamente principalmente quando você precisa fazer, no meu caso, eu estou num curso de pós-graduação que a universidade tem parceria e ela abre editais para você fazer um mestrado, um doutorado, sanduíche. Então, você estuda um pouco fora do país. Aí você precisa de ter essa prova, que comprova que você tem um domínio para você não chegar lá e ficar boiando nas aulas, você conseguir participar e aprender o conteúdo também. Então, as nossas aulas aqui serão no nível A2. Por quê? Eu digo que é um projeto protótipo, né? Porque aqui a gente vai perceber e aí dar seguimento para continuar inserindo mais, alongando esse A2, porque esse é um curso de curta duração, né? Isso mesmo, né? Vai dar certo, vai ser ótimo. Então, ele é um curso curto, para a gente poder ampliar dentro desse A2 também, lançar um outro ainda dentro do A2 com outras temáticas que aí abordam outras áreas de vocabulário e de gramática que o aluno precisa ter domínio para ser considerado A2 e assim por diante, né? E assim, galgando os níveis mesmo, mas língua é isso, gente. Vamos pensar a língua portuguesa. Quantos de nós, né, não estudamos a língua portuguesa frequentemente? E cada vez que você vai fazer um curso, sempre tem lá, né, um português instrumental, comunicação, não sei o quê. Então, você sempre está aprendendo um pouco mais sobre a própria língua, que é a sua língua materna. Uma língua adicional, então, não é diferente. Como será realizado, então, o nosso curso, pessoal? Ele será construído em 4. Eu só olho meio por lá que eu vejo o rostinho de vocês, aí eu vou
fazendo essa socialização. Então, ele será dividido em 4 unidades, tá? A primeira unidade, Me, My Goals and English. Então, a temática vai ser aqui voltada para self-knowledge, communication, vamos falar um pouquinho sobre hobbies, né? Nós vamos falar sobre interesses pessoais, vamos falar sobre autoconhecimento, vamos falar sobre relationships, né? Sobre relações interpessoal. Então, tanto intrapessoal quanto interpessoal. Na unidade 2, nós trabalharemos World of Work, ou seja, o mundo do trabalho. Vamos falar sobre áreas de trabalho, né, campos de trabalho, profissões. Vamos falar sobre como o mundo vê o trabalho, como é essa dinâmica do trabalho em outros países. E nos países falantes de língua inglesa, nos países anglo-saxônicos, eles têm a mesma visão de trabalho que nós. E os países de origem asiática, e os países europeus, e aí a gente vai ter essa visão geral do mundo sobre o trabalho, utilizando a língua inglesa para aprender sobre isso. Vamos também ter outra temática, que é o Global Communication and Digital Tools. Então, nós vamos falar aqui sobre AI, né? Inteligência artificial, porque está muito em voga atualmente. Vamos falar como é a comunicação em língua inglesa nas social medias, né? Nas redes sociais. Vamos falar também sobre os internet cases, ou seja, a formalidade e a informalidade da língua inglesa, dentro aqui do universo, né? Do inglês que nós estamos aprendendo. E a Unit 4, vamos falar sobre Health, Environment and Social Development. Então, vamos falar sobre saúde, meio ambiente, desenvolvimento social, tudo no contexto da língua inglesa, certo? Então, essas aqui serão as nossas unidades. Esses são temas transversais que vão guiar a nossa aprendizagem da língua. O curso, então, ele é focado uma abordagem conhecida como CLIL. O que é essa abordagem? Ela é uma abordagem que a gente valoriza os que nós chamamos de 4Cs, né? Os 4 Cs, que ele considera content, né? O conteúdo, communication, culture e cognition, né? Então, o conteúdo, a comunicação, o conteúdo, que é a parte ali dos temas que a gente vai ter na nossa aula, a comunicação, que é a parte da língua, a parte da aprendizagem linguística propriamente dita, a cultura. Então, quando eu falo assim, como será que as pessoas se apresentam ao redor do mundo? Como será que são as relações pessoais e as relações de trabalho? Como que é ao redor do mundo? Né? Então, pensar isso em inglês, a gente vai ver um pouquinho de cultura, e tudo isso vai gerar o desenvolvimento cognitivo nosso também. A proposta, então, é trabalhar o inglês como uma língua para comunicação, usando diversos recursos, tá? Esses assuntos diversos, a partir da concepção de língua franca. Can you understand? Vocês me entendem? O que é o conceito de língua franca? Ai, professora, a senhora fala português americano ou português britânico? Nenhum dos dois. I'm Brazilian. Eu sou brasileira, então eu não falo nenhum dos dois. A minha tendência é utilizar a língua como língua franca. Então, como isso? Eu sou uma pessoa falante de uma língua materna, português, que estou usando uma outra língua adicional, que nesse caso é o inglês, para me comunicar, tá? Então, esse foco nisso, tanto é que eu fiz questão de trazer para vocês, ao longo do material, e vocês vão conseguir ouvir isso, vários áudios, vários vídeos com sotaques, accents, que nós chamamos em inglês, né? Com sotaques diferentes, para que vocês percebam que a comunicação em inglês não precisa necessariamente
fluir sempre, ou tem que ser o americano, ou tem que ser o britânico, até porque nós não somos nativos, né? Então, isso aqui, a gente entender isso também já funciona como uma barreira que a gente quebra. Porque muitas vezes é, existe essa cobrança em nós, não é mesmo? Nossa, mas eu não consigo falar igual fulano. Você não teve as mesmas experiências que fulano. E eu, por exemplo, eu gosto de ser brasileiro. Sim, a gente bem ou mal, tipo, a gente fala mal do Brasil, mas não quer que ninguém fale mal do Brasil. Então, nós somos brasileiros. E o meu acento, né? Isso, não é, pessoal? Então, e as minhas... o meu sotaque carrega também aquilo que eu sou. É como se eu, quando eu fui morar agora, né? Fiquei esse tempo morando em São Paulo. O sotaque do interior deles é bem parecido com o nosso goiano, mas eles têm muito gírias, expressões próprias da região. No entanto, eu não tentava ficar copiando aquilo, porque eu carrego, né, no meu sotaque, as minhas raízes também. E isso funciona também na língua. Então, eu vou ser uma pessoa que vai falar em inglês com sotaque brasileiro. E como eu estou na universidade e eu vejo várias pessoas dando aula e tudo bem, e elas falando, e eu vejo que é um brasileiro falando inglês, isso faz com que eu entenda mais que o nosso ideal é de ver a língua como uma ferramenta de comunicação, né? Eu não, se algum dia vocês se mudarem, viverem anos e anos no Canadá, ou anos e anos na Austrália, anos e anos nos Estados Unidos, anos e anos na Irlanda, e aí você, por assimilação, por convivência, assimilar aquele tipo de sotaque, tudo bem, mas nós não vamos emular sotaque nenhum. Já vi estrangeiro falar nosso sotaque. Isso! E eles elogiam. E quando um estrangeiro fala português, a gente não fica também, você está falando bem. Porque nós cobramos de nós mesmos, não é nem excelência, porque você pode ser excelente com o sotaque brasileiro, tranquilo, né? Isso funciona. Dito isso, eu gostaria de dizer que, se eu vou falar sobre comunicação, as nossas aulas abordarão as 4 habilidades: o listen, o speaking, o write and o read. Com ênfase, né, a gente vai tentar enfatizar essa parte de speaking and listen, para a gente enfatizar o exercício da fala na língua. Nossas aulas terão muitos momentos de conversação, que também serão avaliativos. Então, assistir às aulas ao vivo é um requisito, tá? Eu sei que geralmente no EAD existem os cursos e os conteúdos e as unidades e também os componentes que dão essa possibilidade da gente assistir depois. E é uma beleza isso. Se a gente estivesse trabalhando o inglês instrumental for reading, né, para leitura ou para escrita, seria uma possibilidade, mas nesse caso, que é um inglês global, das 4 habilidades, nós precisamos de aulas que sejam síncronas. Então, a gente precisa estar em tempo real junto, eu e vocês. Por quê? Para desenvolver as habilidades de comunicação. E a comunicação se faz em comum, né? Então, é no exercício aqui da fala que a gente faz a comunicação. Então, as aulas serão, impreterivelmente, aulas presenciais. Então, atenção! O uso do microfone, seja ele do seu celular, seja ele do computador, seja ele do laptop, né, ou do notebook, como nós falamos aqui em português, é indispensável. Precisa abrir a câmera, professora? Não, se não for o caso, não preciso não. Mas nos momentos da fala, no momento da interação, de conversar, vocês precisarão do microfone. Às vezes o microfone não está muito bom. É o meu caso aqui com o meu microfone do celular. Mas grave, fale.
né? Fale mesmo que seja aí com o microfone mais baixo, eu dou um jeito, eu aumento aqui, eu mexo aqui ah, no, na configuração do meu áudio para escutá-los melhor, mas é necessário que exista esse momento de fala. Então, o microfone é indispensável. Ah, professora, eu não quero abrir minha câmera. Tranquilo, não precisa abrir sua câmera. Mas falar é importante, tá? Entenderam aqui? Tudo bem? So far, so good. Understood? Beleza. E as avaliações? Aí sim, tá todo mundo, né? E como vai ser a avaliação? Não sei o quê. Então, avaliação, as estratégias de avaliação, pode falar. Gina? Ok. Não quero falar, não. Foi que eu toquei aqui sem querer. Ah, tá. Ah, eu tenho... Nenhuma dúvida, então. Beleza. Então, a participação, a gente vai considerar a participação ativa nas aulas síncronas, ou seja, nos nossos encontros, como? Através da verificação da frequência, vocês estão aí, tá pontuando, o engajamento nas atividades propostas, ou seja, nas tarefas comunicativas, e as contribuições orais individuais. Aqui, essa parte vai ser 100 pontos, ou seja, 50% da nota. O foco é a execução. Então, você falou, eu fiz uma correção de como você deveria falar, uma sugestão, você corrigiu. O importante é falar, o foco aqui é a execução, certo? Então, o importante é estar no momento que for pedido para que interaja, que vocês falem, que aconteça, tá bom? Às vezes você não vai conseguir interagir em inglês, mas interage então em português, né? E aí a gente vai fazendo aquela ferramenta para te auxiliar, as ferramentas, vamos te oferecendo as ferramentas para te auxiliar a fazer com que essa sua interação se transforme também numa interação em língua inglesa, certo? A segunda parte é as tarefas integradoras assíncronas, que também valerão 5 pontos, constituindo 50% da a outra parte dos outros, os outros 50%, que é a produção de 4 tarefas orais e escritas, porque vão ser no formato de gravação de vídeo curto ou de redação de algum gênero textual específico, como é o caso, né, do resume, né, que é o currículo, ou de um e-mail, ou de um comentário em rede social, enfim, que vão ser realizadas no final de cada unidade. Cada uma unidade vai ter uma tarefa para vocês enviarem. Então, essas vão ser os outros 50%. Então, somou tudo, 100. E é isso. Ok? Entenderam aqui como funciona? Tranquilo, né? Nenhum problema. Ok. Então, a frequência. Se a gente está contando com uma aula que ela é assíncrona, a frequência ela será contabilizada mediante a presença de vocês, tá? As aulas serão síncronas e serão registradas diariamente por mim, que eu terei que fazer um diário. E esse curso, como eu apresentei para vocês lá no início, ele faz parte do meu projeto de pesquisa do doutorado. Então, eu vou estar anotando o tempo inteiro as partes de interações de vocês, tal, porque vai servir também para me guiar para avaliar a metodologia. Eu não vou estar avaliando vocês nesse processo, eu vou estar avaliando a metodologia que eu estou utilizando. Então, eu terei também que fazer os registros diários. Então, esse registro, né, por meio de chamada, que poderá acontecer a qualquer momento, tá? Às vezes no início da aula, às vezes mais no meio ali, né? No momento de uma tarefa, às vezes, a tarefa já é uma tarefa que vocês precisam, todos vocês precisam apresentar alguma fala. Eu já utilizo aquilo ali como registro, certo? Então, todas as aulas terão registros e elas contabilizarão a frequência. E as outras 2 horas serão contabilizadas através do envio da
tarefa. Então, você enviou as 4 tarefas, beleza, já tem aquelas 2 horas lá, participou das aulas, o restante das 28 horas. Requisitos para certificação: ter a média igual ou maior que 6, tranquilo aqui, né? Já é o padrão. E a frequência igual ou superior, também aqui padrão, a 75%. Isso quer dizer o quê, gente? 75%. 75% peraí, 25% de falta que vocês podem ter equivalem a 7 horas e meia, mais ou menos, né? Mas é aquilo, é uma aula bastante interativa. Vou utilizar os 25%, que às vezes eu posso perder em base de conteúdo. Isso. Não é 75% da carga, 25% da carga horária, tá, pessoal? Carga horária total. Algumas perguntas que pode acontecer. E aí, depois, se nenhuma das perguntas tiver aqui, eu abro, vocês fazem o restante das perguntas que eu vi que vocês tinham. As aulas ficarão gravadas? Sim, as aulas ficarão gravadas, disponíveis para que vocês possam assisti-las depois, para revisar, caso tenha faltado por algum motivo, as aulas vão estar lá gravadas, né? Ah, preciso estudar, eu gosto de ouvir, bota aqui para ouvir enquanto eu estou ali fazendo alguma coisa, enquanto eu estou arrumando a minha unha, enquanto eu estou fazendo o meu skincare, enquanto eu estou lavando ali, né, a minha casa, estou fazendo alguma outra coisa, eu posso utilizar ali para escutar, né? Porque vai ser bastante comunicativo. Se ficaram gravadas, posso assistir a aula somente de maneira assíncrona, ou seja, a aula fica lá, eu assisto depois e fazer as tarefas e vou ter o certificado? Não. Como eu já disse, esse curso, ele é um curso que muito bom a interação. Então, aí tem momentos que a gente vai ouvir. Desculpa, Salma. Desculpa. Mas não pode porque, como eu disse, ele é um curso que foca no desenvolvimento das competências comunicativas. E eu só posso dizer que eu tenho competência comunicativa se eu tiver as 4 habilidades abraçadas. E não tem como eu fazer a habilidade de falar e ouvir, né, de comunicação sem comunicação. E isso. Mas, se, professora, eu estou aqui, eu vou ficar assistindo a título de conhecimento. Beleza, tranquilo, tá? Mas a certificação pressupõe ali a frequência. Se eu faltar alguma aula, tudo bem. Gente, claro, imprevisto acontece, né? Somente fiquem atentos à quantidade, à porcentagem de faltas permitidas, tá? Nosso curso, ele é o padrão do MEC, lá instituído, tal, 25% de falta, equivale a, eu acho que é 7 horas e meia, né? Eu fiz a conta, de 30 horas 7 horas e meia. Lembre-se que cada aula tem a duração de 1 hora e meia, tá? Então, fiquem atentos. Então, e ainda tem o fator prática. As aulas não são só aulas frequência. São aulas que você também está sendo avaliado na sua prática, na sua execução das atividades síncronas. Então, agora eu leio as perguntas e tiro as dúvidas, tá? Então, o fator prática é importante, que ele vai contribuir para a avaliação, e se você não está executando ali essa prática, não tem como, né, você está sendo avaliado. Isso, Ivan fez a conta já, dá exatamente isso, 5. Mas pensem comigo, se você perde 5 aulas consecutivas, Deus me livre de acontecer. Acho que sim, né? Não tem nada Deus de me livre comida de no futuro, acontecer. né? Mas se Eu vou você lavar, acontecer de perder as 5 aulas consecutivas, você perde uma unidade inteira.
Aí Entendeu? pode fazer macarrão. Não sei se tem carne moída ali. E se você perde uma unidade inteira, você perde conteúdo de toda uma unidade. Você vai conseguir, sinceramente, perdendo Pode pôr 5 aulas, uma assim, salsicha, se quiser. a questão Mas de também pode fazer avaliação, uma salsicha né? por Como exemplo, fica? né, pra- Realmente, gente, tem algum microfone ligado. Deixa eu ver Pega ela aqui. e Eu vou ter que fechar enrola no queijo, passa um negócio que agora. fica gostoso. Araci, seu microfone tá ligado. Ai, desculpa aí. Eu tô aqui. Tá bom. É só pedir para desligar, porque eu estava falando e os colegas não estavam me escutando, né? Aí fica. Mais alguma pergunta? Tem alguém tem alguma pergunta? Tem que. Deixa eu finalizar aqui, interromper meu compartilhamento e eu volto aqui para a reunião. Pessoal, tudo bem? Vocês entenderam a proposta do curso? Tem alguma pergunta que ficou aí? Às vezes eu não falei, e aí alguém aí corajoso que já quer usar e utilizar o microfone desde já para fazer a pergunta? Professora, boa Ah, noite. Eu uhum. só Boa acho, noite, eu Ellen. só acho um pouquinho complicado na questão. Não sei se para os outros colegas vai ser a mesma sensação, mas querendo ou não, eu estou muito fora assim da escola há muitos anos, sabe? E a pronúncia, essa questão de falar, acho que vai pegar um pouquinho. Não, pessoal, eu super entendo e eu vejo que isso é um desafio. E esse é um desafio meu cotidiano de falar, principalmente quando você não tem com quem falar, entendeu? Então, isso vai ser levado em conta. Como eu disse, eu acho que eu mostrei na apresentação lá. O foco é a execução. Eu quero que vocês façam, não quero que vocês fiquem pensando assim, ah, e se eu fizer errado aqui? Então, se tiver errado, é claro que eu, como professora, eu vou fazer a correção da pronúncia, para também não pronunciar algo que às vezes é outra palavra, ou que dá outro sentido, uma pronúncia que às vezes não vai ser compreendida, mas o foco é esse mesmo, porque a gente precisa partir de algum lugar. Tanto é que eu escolhi um nível básico, eu não escolhi, a gente não vai começar, né, a aula já e eu pedindo para vocês, por favor, passem aqui, elaborem uma tese para mim sobre esse assunto. Vocês vão ver, a gente vai começar nivelando mesmo. Vai começar com self-introductions, self-presentations, depois nós vamos ver trabalho, mercado de trabalho, vamos falar sobre profissão, né? Vamos falar sobre jobs, vamos falar sobre é, é, work field, né? Work field, né? Na área de trabalho. Vamos falar sobre como eu posso falar que eu estudei isso, eu fiz tal curso, então vamos devagar, nós não vamos também, né? A ideia é que, pelo menos, o que a gente vê, o contexto que nós estudarmos, os temas do cotidiano que a gente visualizar nesses 30 horas é pouco, gente. Eu sei disso, vocês sabem disso, né? Vocês não vão sair, né, falando, professora, eu não sei falar nada, nossa, eu tenho muita vergonha. Eu vou sair daqui um C1, C2? Não. A ideia é step by step, né? Então a gente pensar degrau por degrau. Aprender a língua, gente, a gente tem que usar, Bloom, ele é um teórico de ensino de línguas, ele fala sobre standoff, né? Sobre andaimes. Então, eu também não vou trazer uma coisa a mais, porque aí vocês teriam que pular 3, 4 degraus, e vocês iriam cair, rolar o degrau abaixo, e não iriam aprender. Mas eu também não vou. Na nossa primeira aula, vocês vejam como é, e a gente vai conversando, vocês vão trazendo feedback de como que vai ser, né? De como que está sendo. Vocês, durante a aula, mostrem o que vocês conseguem falar, o que vocês conseguem pronunciar. E aí,
à medida que ela for acontecendo, vocês vão ver o nível também, o nivelamento de vocês crescendo, a parte de vocabulário, de glossário, né, de léxico crescendo também. Vamos revisar coisas de gramática, que provavelmente é as coisas que a gente mais tem guardado, né, do que a gente aprendeu, quem teve inglês aí na educação, né, no ensino médio, geralmente as coisas que nós mais guardamos. Professora, eu não sei nada. Pelo menos um greetingzinho, né, um cumprimento, um hello, good morning, good afternoon, esses básicos, eu sei que vocês têm esse conhecimento. E se não tiver, a gente aprende, porque isso é fácil, certo? Então, eu quero que vocês se permitam. Esse vai ser, eu acho que essa é a fala que eu quero mais deixar expressa aqui para vocês. Permitam-se aprender, certo? E aí, como eu disse para vocês, pessoal, já estou finalizando, já vou liberar vocês, era só mesmo para a gente se conhecer e conhecer o curso. Como eu disse para vocês, esse curso ele faz parte da minha dissertação, não, da minha pesquisa de doutorado. E aí, para isso, eu vou contar com a participação de vocês. Do mesmo jeito que eu vou avaliar vocês, vocês vão avaliar as aulas também. Mas essa é uma pesquisa livre, tá? Professora, estou no curso, mas não quero participar da pesquisa. Tudo bem, só não preencho os formulários que eu vou mandar aqui. Não, professora, eu estou ok. Quem tiver interesse em participar, vai ser como? Vocês vão ter um formulário agora que vocês vão preencher, é rapidinho, coisa rápida, que vocês vão falar só sobre o que você conhece da língua, o que você não sabe, onde você estudou, se é que você já estudou. Ah, professora, eu nunca estudei inglês. Então, tudo bem. É questionários básicos mesmo, só para eu ter um conhecimento. E ao final de cada unidade, vocês vão preencher, né, um questionário também falando a respeito daquela unidade. O que vocês acharam do material? O que vocês acharam da aula? O que vocês viram que é interessante, que não é interessante? Mas lembrando, é uma participação voluntária, não é obrigatória. Outro ponto, vocês vão colocar nome lá, mas não vai fazer diferença, tá? Porque o que eu vou considerar mesmo é o que escreve. Inclusive, se vocês quiserem até adotar pseudônimos, tá lá, liberado para vocês adotar pseudônimo, mas não vai fazer diferença, tá? Em nenhum momento lá da minha escrita, porque no final, né, do curso eu vou comentar, vou avaliar, vou analisar esse curso, vou ver se ele é válido, se ele não foi válido, se o método, se a abordagem que eu vou usar valeu, se não valeu. Em nenhum momento eu vou falar lá, vou citar aqui, com licença, eu vou citar a Ana Paula aqui, que é o nome que eu estou lendo. Ana Paula Soares disse que o curso, disse que a unidade 4, não, tá? Não é isso, não é desse formato. Então, vai ser o tempo inteiro tratado com ética e também vai ser utilizado para que eu já vou colocando os links lá, quem tiver interesse, tá bom, em participar, me ajudem. Esse primeiro link é o link que vocês falam lá que vocês topam participar, e o segundo link é o link lá do questionário, que eu já vou copiar e colocar lá também. Nossa, eu copiei o longo. Enfim, é uma participação livre, tá? Vocês podem ou não participar. E se aceitarem participar, são 2 links aí, um link falando que aceita e o outro link é do primeiro questionário para eu conhecer um pouquinho do meu público. Se aceitarem participar, vocês vão estar contribuindo e muito, não só com a minha pesquisa, mas com o ensino. Eu vejo que é uma pesquisa que a minha ideia é contribuir com o ensino de línguas na educação profissional, especialmente, né, para fortalecer. Eu vi o colega ali falando que se a pesquisa é PTBR, eu vi um colega falando, né, que gosta muito dos cursos
EAD da CCTEC, então é para fortalecer esse formato também, essa modalidade, para fortalecer e validar mais ofertas de cursos, né, em línguas. Nós temos aí também professoras, eu acho, na secretaria que tem o domínio do espanhol, de repente também oferecer o espanhol, né? Eu não tenho, inclusive, se a CCTEC a CCTEC se oferecer, eu terei que participar e gostaria bastante de participar do espanhol. Dito isso, eu gostaria de agradecer vocês. Claro, Ana Paula, se você, eu só respondendo aqui, se você considerar que conta, ok, porque tem pessoas que consideram, tem pessoas que não, então fiquem à vontade, tá? É o que você entender. Então, eu gostaria de agradecer a vocês por esse momento. Eu aguardo vocês na aula da semana que vem, na terça-feira. Muito bom conhecer todos vocês, e aí a gente vai se conhecer mesmo, como se apresentar, com o tempo, vamos falar, né? Falar em inglês também, e vai ser ótimo. Aguardo todos vocês, tá? Thank you. That's all, folks. Então, bye, see you next class. Bye, teacher. Bye. Bye, André. Ivone, see you. See you, Janaína.